Saudações cristãs, sejam todos muito bem-vindos ao canal Educação de Verdade. Eu me chamo Antônio Medino. Bem, pessoal, no vídeo do domingo passado, onde eu discorri um pouco sobre a vida dos santos, sobre a importância dos santos, que são verdadeiros heróis para nós cristãos e verdadeiros exemplos, eu também afirmei naquele vídeo que aos domingos, sempre que possível, eu vou postar um vídeo sobre a vida de algum santo. E o vídeo deste domingo é dedicado a Nossa Senhora, a Santa Maria, a mãe de Nosso Senhor Jesus Cristo e também a mãe da Igreja. E também, ao final deste vídeo, eu quero fazer aqui algumas dedicações a algumas mães que eu considero muito especiais na minha vida. Bem, antes de dar continuidade ao vídeo, eu peço àqueles que se interessam pelo tema, que compartilhem esse vídeo com colegas e amigos, ativem o sininho das notificações e, sobretudo, se inscrevam aqui no canal para receber, digamos assim, as notificações dos próximos vídeos. Vamos lá, então. Bem, pessoal, a história que eu vou contar hoje, mesmo que de forma sintética, que é a história de Santa Maria, de Maria, a mãe de Nosso Senhor Jesus Cristo, é uma história que é aparentemente simples. Muitas pessoas, sobretudo aqueles que desprezam Maria e que a tratam com indiferença, simplesmente a tomam como a mãe de Cristo e que a importância dela se resume única e exclusivamente a isso e que por isso ela deve ser preterida a partir desse momento. Ou seja, a partir do momento que ela teve Cristo, após isso, não, a gente tem que relegá-la, deve ter uma consideração mínima possível e bola para frente, como dizem assim. Mas a gente vai perceber que não é bem assim. A história de Nossa Senhora é uma história que merece ser, no mínimo, considerada profundamente do ponto de vista da teologia sagrada, do ponto de vista da revelação de Nosso Senhor Jesus Cristo e também do ponto de vista natural humano. A gente vai perceber aqui que não é tão simples assim, é algo muito mais profundo e que todos nós católicos devemos sim venerar Nossa Senhora. Não é adorar como muitos pensam, muitos hereges, muitos iníquos. Não, é venerar. Vocês procurem depois o significado de veneração e adoração, o significado mais profundo. Não vou adentrar muito nesse assunto. E para dar início, propriamente dito, à história de Nossa Senhora, que a história de Nossa Senhora, na verdade, se você for olhar, se nós formos olhar pelas Sagradas Escrituras, é uma história que está desde o Gênesis, vai até o Apocalipse. E a gente vai perceber aqui esses fatos revelados por Nosso Senhor ao longo da história que está contido nas Sagradas Escrituras. Vou começar pelo livro do Gênesis. No seu capítulo 3, versículo 15. Eu vou procurar ser bastante sintético. Aqui trata após a queda de Adão e Eva e as punições que todos ali envolvidos tiveram e também a promessa de redenção humana. Fala o seguinte no capítulo 3, versículo 15. Abre aspas. Porém, hostilidade entre ti e a mulher, ou seja, entre a serpente e a mulher, entre tua linhagem e a linhagem dela. Ela te esmagará a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Ou seja, a linhagem da mulher vai ferir a cabeça da serpente e ela ferirá o calcanhar. Aqui fala já da promessa de redenção da humanidade por meio de Nosso Senhor Jesus Cristo, que Ele, propriamente dito, esmagou a cabeça da serpente. Mas a questão é mais profunda, digamos assim,
não vou dizer nem mais profunda, ela, digamos assim, prossegue, vai até o livro do Apocalipse. E só para refletirmos mais um pouco sobre isso, por que eu coloquei no Gênesis? Porque aqui no Gênesis, com a promessa de redenção, já fala do nascimento de Nossa Senhora. E Nossa Senhora, de acordo com a tradição da Igreja, da Santa Igreja, ela foi preservada do pecado. Por quê? Porque foi através dela que nasceu o Salvador da humanidade, que nasceu o nosso Salvador, que nasceu o nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui também a gente percebe a voracidade, o ódio que o Satanás, o demônio tem por Nossa Senhora. Porque por ele, Nossa Senhora nem existiria. Mas a gente vai perceber que a Bíblia, quando fala pouco de Nossa Senhora, tem um motivo. E o motivo foi a preservação de Nossa Senhora do mundo, das aparências do mundo. Nossa Senhora, como a gente percebe nesse livro aqui, muito bem escrito, um livro magistral, Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem, de São Luís Maria de Montfort, ele trata de forma magistral, digamos assim, essa vida, digamos assim, escondida de Nossa Senhora, longe dos holofotes. Ele fala que isso tem um motivo. Assim como São João Batista falou que é necessário que ele diminuísse para que Cristo crescesse nele, ninguém foi mais diminuída entre os seres humanos, mais, digamos, humilde e simples, escondida, do que Nossa Senhora. Por isso, ela, entre todas as mulheres, foi a digna de ser esposa do Espírito Santo. E como afirma o livro da sabedoria, deixa-me ver aqui precisamente o capítulo, que é o capítulo 1, versículo 4, que diz o seguinte: a sabedoria não entra numa alma maligna, ela não habita num corpo devedor ao pecado. Ou seja, a sabedoria é o próprio Deus, é o próprio nosso Senhor Jesus Cristo, é o próprio Espírito Santo. Que o Espírito Santo é que dá os dons da ciência. Os 7 dons do Espírito Santo, digamos assim, estava ali contido em Nossa Senhora, no ventre dela, em nosso Senhor Jesus Cristo. E ela foi digna, encontrou graça, como a gente vai perceber aqui, diante de Deus, para ser esposa de nosso Senhor Jesus, a esposa do Espírito Santo, e com isso ser a mãe de nosso Senhor Jesus Cristo. Como a gente vai ver, ela, entre todas as mulheres, foi a única. Então ela é digna de todo respeito e de veneração, no mínimo. Vamos ver agora os santos evangelhos, o que os santos evangelhos falam de Nossa Senhora. Já no livro de São Mateus, no capítulo 1, versículos 21 ao 23, diz o seguinte: ela dará à luz um filho, e tu o chamarás com o nome de Jesus, pois ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor havia dito pelo profeta: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e o chamarão com o nome de Emanuel. Deu para compreender aqui? Ficou claro? Ou seja, no Gênesis, nos profetas, já estava previsto o nascimento de Nossa Senhora. É por isso que o Satanás, a serpente, e que a gente vai ver no Apocalipse, evolui para o dragão, tem ódio e caça Nossa Senhora. Até hoje, os descendentes de Nossa Senhora, a descendência dela. Por quê? Porque são eles verdadeiramente que se contrapõem a este mundo. São os verdadeiros cristãos, descendentes da linhagem de Nossa Senhora, descendentes de Nosso Senhor Jesus Cristo, seguidores de Nosso Senhor Jesus Cristo, que se contrapõem a esse mundo iníquo. Então ele busca, o Satanás, a serpente, o dragão, busca a todo preço perseguir Nossa Senhora e a descendência dela.
é onde está todo o problema, é aí. Deu para compreender? Agora vamos avançar um pouco mais e vamos para o livro, o Evangelho segundo São Lucas, que no capítulo 1, versículos 26 ao 38, diz o seguinte, eu vou tentar ler na íntegra, talvez eu leia só parte, mas diz o seguinte: no 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um varão chamado José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. Entrando onde ela estava, disse-lhe: alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Isso está no capítulo 1, versículos 26 ao 28. E o anjo depois prossegue, aliás, vou prosseguir no 29 e o 30. Diz o seguinte: ela ficou intrigada com essa palavra e pôs-se a pensar qual seria o significado da saudação. Imagina um anjo chegando para uma mulher e falando o seguinte: alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Deu para compreender a grandiosidade de Maria, de Nossa Senhora, diante de Deus, onde Deus mandou um anjo especificamente para uma missão, anunciar o nascimento de Nosso Senhor Jesus Cristo, por meio dela, e prossegue no versículo 30. O anjo, porém, acrescentou: não temas, Maria, encontraste graça junto a Deus. Eis que conceberás no teu seio e darás à luz um filho, e o chamarás com o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará na casa de Jacó para sempre, e o seu reinado não terá fim. Maria, porém, disse ao anjo: como é que vai ser isso, se eu não conheço homem algum? O anjo lhe respondeu: o Espírito Santo virá sobre ti, e o poder do Altíssimo vai te cobrir com a sua sombra. Por isso o santo que nascer será chamado Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice, e este é o 6º mês para aquela que chamavam de estéril. Para Deus, com efeito, nada é impossível. Disse então Maria: eu sou a serva do Senhor, faça-se em mim segundo tua palavra. E o anjo a deixou. Isso está no capítulo 1 do Evangelho de São Lucas, versículos 26 ao 38. Ficou claro para vocês a grandiosidade de Maria? Encontrou graça diante de Deus? Então Maria não é uma mulher simples, não é simplesmente uma mulher que teve o Filho de Deus. Ela é esposa do Espírito Santo. A Santíssima Trindade fez nela morada. Ficou claro? São os fatos revelados pelo próprio Deus. Então, vocês que simplesmente, muitos que eu conheço, que tratam Maria com desdém, com indiferença, vocês não são descendentes da igreja. Vocês podem cultuar outro Deus, menos o nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é a realidade. Esses são os fatos. Não podemos esconder isso. Porque verdadeiramente quem aceita nosso Senhor Jesus Cristo tem que aceitar Nossa Senhora. Porque ela é mãe de nosso Senhor Jesus Cristo. Ela é mãe de Deus e ela é mãe da Santa Igreja. Ficou bem claro? Vamos prosseguir agora mais um pouco. Vamos avançar. Vamos agora para o livro do Apocalipse. E sobre o livro do Apocalipse, eu sugiro um vídeo que eu assisti recentemente. Na verdade, assisti hoje para me aprofundar mais sobre este vídeo. É um livro do Padre Paulo Ricardo, onde ele explica de forma, acredito, magistral
a questão do esmagamento da cabeça da serpente. Quem foi que esmagou a cabeça da serpente? Foi Nossa Senhora ou Nosso Senhor Jesus Cristo? E lá ele explica muito bem. Vou deixar na descrição do vídeo o link para vocês assistirem. Vale muito a pena. É um vídeo curto, menos de 13 minutos, e vale muito a pena. Então, vou ler aqui o capítulo 12, que na verdade eu sugiro que leiam o capítulo 12 na íntegra do livro do Apocalipse, que vale muito a pena compreender muito Nossa Senhora e a perseguição da serpente, do dragão, aos descendentes de Nossa Senhora. Porque não parou, continua até o fim dos tempos. E vocês leiam, porque eu vou ler apenas aqui algumas partes, alguns versículos. Por exemplo, eu vou ler aqui o capítulo 12, versículo 1 ao 4, que diz o seguinte: um sinal grandioso apareceu no céu, uma mulher vestida com o sol, tendo a lua sob os pés e sobre a cabeça uma coroa de 12 estrelas, está grávida, e gritava entre as dores do parto, atormentada para dar à luz. Apareceu então outro sinal no céu, um grande dragão, cor de fogo, com 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as cabeças 7 diademas. Sua cauda arrastava 1/3 das estrelas do céu, lançando-as para a terra. E vou continuar. O dragão postou-se diante da mulher, que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho, tão logo nascesse. E vou continuar depois do versículo 4. Ela deu à luz um filho, um varão, que regerá todas as nações com cetro de ferro. Seu filho, porém, foi arrebatado para junto de Deus e de seu trono, e a mulher fugiu para o deserto, onde Deus lhe havia preparado um lugar em que fosse alimentada por 1260 dias. Houve então uma batalha no céu. Miguel e seus anjos guerrearam contra o dragão. O dragão batalhou juntamente com seus anjos, mas foi derrotado e não se encontrou mais um lugar para ele no céu. Foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, o chamado diabo ou Satanás, sedutor de toda a terra habitada. Foi expulso para a terra e seus anjos foram expulsos com ele. Houve então... Não, vou terminar aqui. Depois vocês... Eu li do versículo 5 ao versículo 9. Depois vocês leiam o restante. Vou dar continuidade ainda ao livro do Apocalipse. E também ainda no capítulo 12. Só que agora eu vou ler apenas os versículos 13 e 15. Que diz o seguinte. Versículo 13. Ao ver que fora expulso para a terra, o dragão pôs-se a perseguir a mulher que dera à luz o filho varão. E o capítulo 17 diz o seguinte: enfurecido por causa da mulher, o dragão foi então guerrear contra o resto dos seus descendentes, os que observam os mandamentos de Deus e mantêm o testemunho de Jesus. Deu para compreender aqui quem é essa mulher? Quem são os descendentes dessa mulher? Simbolicamente falando e no sentido teológico mais profundo. Quem é essa mulher, senão Nossa Senhora? Quem são os descendentes dela, como afirma aqui? Não são aqueles que, como o próprio capítulo 17 afirma, que observam os mandamentos de Deus e mantêm o testemunho de Jesus? Não é a igreja? Nossa Senhora não é a mãe da igreja? Deu para compreender que não se trata simplesmente de uma simples mulher? Ela é a mãe de Deus. Ela é a mãe de nosso Senhor Jesus Cristo. Ela é a mãe da igreja. Não é simplesmente uma simples mulher que deve ser tratada com indiferença e preterida. Simplesmente teve o Filho de Deus, foi esposa do Espírito Santo. Pronto, o papel dela é insignificante a partir desse momento. Não. Permanece até o final dos tempos.
É assim. Nossa Senhora tem que ser respeitada. E nós, sobretudo os católicos, devemos venerá-la, respeitá-la. Ficou bem claro? Não vou agora ficar, digamos, muito preso em relação a isso, porque eu penso que esse vídeo vai ficar um pouco longo. Eu quero ser o mais sintético possível, mesmo que não seja possível fazer uma síntese, digamos, tão pequena para falar da Mãe de Deus, para falar da esposa do Espírito Santo, Nossa Senhora, Maria. E recentemente eu vi uma matéria, na verdade, e até imprimi aqui, para vocês verem, uma matéria que eu peguei no site da CNN, vai dar para vocês verem aqui, que diz o seguinte: pedra de 1500 anos com dedicatória a Jesus é achada em região árabe de Israel. Essa pedra tinha a seguinte inscrição: Cristo nasceu de Maria. Deu para compreender? E o significado que os arqueólogos encontraram para essa inscrição é o seguinte: a frase Cristo nasceu de Maria está em uma pedra que continha 7 linhas de escritos, mas que foram parcialmente destruídas pelo tempo. E continua: a menção do arcebispo Teodósio na inscrição é outra evidência de que a pedra estava em uma igreja e não em um mosteiro. E prossegue: a inscrição saúda aqueles que entram e os abençoa. Portanto, é claro que o edifício é uma igreja e não um mosteiro. As igrejas saudavam os crentes na entrada, enquanto os mosteiros tendiam a não fazer isso. Ficou claro? A inscrição saúda aqueles que entram e os abençoa. E que inscrição é essa? Cristo nasceu de Maria. Na porta da igreja, logo na entrada. Ficou bem claro? Deu para compreender por que o Satanás, a serpente, seus seguidores, seus asseclas, têm ódio a Nossa Senhora? E muitos a odeiam? Porque Nossa Senhora está desde o Gênesis e vai até o Apocalipse nas Sagradas Escrituras. É assim. Não temos como esconder isso. E também, agora é lógico que eu tenho que deixar aqui bem claro que Nossa Senhora, como muitos pensam, ela não é superior ao nosso Senhor Jesus Cristo. Não estou afirmando isso. Não estou afirmando que a Bíblia, as Sagradas Escrituras, têm um fim única e exclusivamente para falar sobre Nossa Senhora e sobre os descendentes dela. Não. Toda a revelação contida nas Sagradas Escrituras é para falar sobre Nosso Senhor Jesus Cristo. Mas nela também está contido o nascimento de Nossa Senhora e até o Apocalipse, do Gênesis ao Apocalipse. Essa é a realidade, são os fatos. Ficou bem claro? Fala já no livro do Gênesis entre os descendentes da mulher e os descendentes da serpente. Você quer ficar de qual lado? Quer ser descendente de quem? Quer ser de qual linhagem? Da linhagem de Nossa Senhora ou da linhagem da serpente? Você escolhe. E tem uma parte aqui muito bonita do livro de São Luís Maria Grignion de Montfort, que é isso aqui, Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem, que diz o seguinte, que é que eu vou terminar esse vídeo sobre Nossa Senhora. Que ele diz o seguinte: assim, está nas páginas 22 à página 23, que diz o seguinte: assim como na geração natural e corporal há um pai e uma mãe, há na geração sobrenatural um pai, que é Deus, e uma mãe, Maria Santíssima.
Todos os verdadeiros filhos de Deus e os predestinados têm Deus por pai e Maria por mãe. E quem não tem Maria por mãe, não tem Deus por pai. Por isso, os réprobos, os hereges, os cismáticos, etc., que odeiam ou olham com desprezo ou indiferença a Santíssima Virgem, não têm Deus por pai, ainda que disto se gloriem, pois não tem Maria por mãe. Se eles a tivessem por mãe, haviam de amá-la e honrá-la, como um bom e verdadeiro filho ama e honra naturalmente sua mãe que lhe deu a vida. E prossegue. O sinal mais infalível e indubitável para distinguir um herege, um cismático, um réprobo, de um predestinado é que o herege e o réprobo ostentam desprezo e indiferença pela Santíssima Virgem e buscam, por suas palavras e exemplos, abertamente ou às escondidas, às vezes sob belos pretextos, diminuir e amesquinhar o culto e o amor a Maria. Não foi nestes que Deus Pai disse a Maria que fizeste sua morada, pois são filhos de Esaú. Ficou claro? Eu penso que com essa passagem aqui do livro de São Luís Maria Grignon de Montfort, o Tratado da Santíssima Virgem, dá para fecharmos aqui esse vídeo sobre Nossa Senhora, que não ficou muito sintético, mas eu tentei abreviar o máximo possível. Eu penso que dá para finalizar aqui sobre a vida e a importância de Nossa Senhora, a Mãe de Deus, Maria, a Virgem, esposa do Espírito Santo, esposa da Santíssima Trindade, ou melhor dizendo, onde a Santíssima Trindade habitou nela. Ela foi a habitação da Santíssima Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Não há como negar isso. Isso é inegável. Quem negar isso é um herege. Não tem como negar isso. Ficou bem claro? Isso é indiscutível. Não tem como discutir isso. E Nossa Senhora, ela é a mais simples, a mais humilde das servas de Deus. Se São João Batista, ele afirmava que era necessário que ele diminuísse para que Cristo crescesse, ninguém fez isso melhor que Nossa Senhora. Por isso que eu recomendo esta obra aqui. Ela é uma obra magnífica. Dá para compreender de forma magistral, digamos, essa vida silenciosa de Nossa Senhora. Ficou claro? Bem, tem outras passagens bíblicas que eu queria falar aqui, mas eu penso que, de início, no futuro, eu posso fazer outros vídeos sobre Nossa Senhora e citar outras passagens bíblicas. Mas eu penso que isso aqui é necessário. Eu quis focar Nossa Senhora enquanto mãe, enquanto, digamos, mãe do Salvador, Nosso Senhor Jesus Cristo, enquanto mãe da Igreja, enquanto aquela que é símbolo da descendência da promessa de Deus, já no Gênesis. Aqueles que observam os mandamentos e honram os ensinamentos de Nosso Senhor Jesus Cristo. Bem, eu penso que já é o suficiente dessa síntese sobre Nossa Senhora, da importância dela nas nossas vidas enquanto cristãos católicos e cristãos no geral. Não vou mais, digamos, me estender mais sobre isso. Agora eu vou reservar um tempo para homenagear algumas mães que foram muito importantes na minha vida e algumas que continuam sendo. A primeira mãe delas, aliás, eu vou logo dizendo no início que eu não vou citar aqui por ordem de importância. Vou citar por ordem, digamos assim, temporal. E a primeira dessas mulheres que eu quero fazer um agradecimento especial é a minha avó Maria, esposa de Francisco Maria da Conceição, ou Seu Chico, como era conhecido.
pois ela, como minha avó, me deixou muitos ensinamentos, do qual nunca vou esquecer. Depois eu farei um vídeo específico sobre a minha avó e algo que ela fez que eu nunca vou esquecer, algo específico que eu farei. Eu a considero uma mãe excelente, mesmo nas limitações dela, mesmo na simplicidade dela, ela soube educar muito bem os filhos, e nenhum dos filhos, digamos assim, caíram na perdição. Lógico que tem alguns filhos que são mais, digamos, propensos a certas coisas e outras não, mas eu penso que o papel dela enquanto mãe, restrito enquanto mãe, ela fez e muito bem feito. Só que nós pais sabemos que os nossos filhos, como diz o ditado, criam asa e voam, e a partir daí nós não somos mais responsáveis, digamos assim, pelos atos deles. Podemos nos culpar, nos responsabilizar por certas questões que nossos filhos fazem, mas sabemos que nossos filhos chegam a certa época que eles vão ser totalmente, ou não totalmente, independentes. Eu não vou mais me prolongar sobre isso. E a segunda mãe que eu quero homenagear aqui, esse Dia das Mães, é a minha mãe, Lindalva Evaristo da Silva, pois foi ela que me deu o maior presente aqui na Terra, que foi me batizar na Santa Igreja Católica, me iniciar na Santa Igreja Católica. Assim como minha avó, eu penso que minha mãe tinha certas limitações próprias de todas as mães, próprias de ser humano, mas ela me deu o maior presente e que eu não tenho como pagar isso a ela. E rogo a Deus todos os dias para que Deus a proteja onde ela estiver, que ela já faleceu, tanto minha mãe quanto minha avó, e que Deus realmente tenha num bom lugar e a proteja e essas coisas que todos os filhos desejam para os pais, coisas que devemos, no minimamente, fazer por nossas mães, que é orar por nossas mães e pedir para que Deus as protejam e mantenham num bom lugar e que as liberte de algum mal que ela tenha feito, de algum pecado. E é isso, mas cabe a Deus isso aí, cabe a gente pedir, mas é Deus quem decide. E essa é a homenagem que eu tenho aqui para minha mãe, e nunca vou esquecer. E agora a homenagem que eu vou fazer é a minha esposa, Patrícia, que eu considero uma excelente mãe, e sobretudo no mundo atual, pois eu percebo que não é fácil nos tempos atuais ser mãe, abdicar, digamos, de carreiras acadêmicas, de trabalhos, de empregos, de sucesso para ser mãe. Sobretudo, realmente, que eu digo, nesse mundo secular, nesse mundo apóstata, esse mundo onde muitos preferem ter gatinhos, cachorro, do que ter um filho. Onde muitos preferem abortar para proteger suas carreiras, para proteger seus empregos, a receber um filho como um presente de Deus. Essa é a realidade. E minha esposa faz isso muito bem. Eu realmente reconheço nela uma excelente mãe. Eu penso que Deus não poderia ter escolhido melhor outra mulher para ser a mãe dos meus filhos. E eu considero isso um presente de Deus, porque Deus mesmo escolheu ela para mim. E mesmo diante dos meus erros, das minhas vicissitudes, dos meus pecados, Deus me abençoou com uma excelente esposa. Eu não tenho como negar isso e não tenho como pagar a Deus por isso. Vou dar só um exemplo aqui de quanto a minha esposa, ela é uma verdadeira mãe. Eu nunca vi, desde que meus filhos nasceram, minha esposa, por exemplo, fazer comidas aleatórias para o meu filho, para os meus filhos. Sempre foram comidas de panela, como dizem, comidas feitas em casas. Só lembro que a gente comeu uma vez fora de casa, ou seja, a gente se alimentou uma única vez, meus filhos se alimentaram uma única vez fora de casa, ou seja, comida de restaurante, quando foi necessário, porque a gente tinha ido para uma consulta pediátrica e não ia dar tempo de fazer o almoço, a gente almoçou num restaurante próximo. Só, foi a única vez. O restante
Meus filhos sempre, dos últimos dias, o restante dos dias até hoje, meus filhos sempre se alimentaram em casa. Nunca minha esposa fez miojo, como muitas mães fazem, fez porcaria para os meus filhos. Nunca. Meus filhos sempre se alimentaram bem. E ela sempre teve essa disposição. É uma qualidade que é inestimável. Você, além de educar os seus filhos, além de abdicar, se sacrificar pelos seus filhos, nunca deixar que eles se alimentem de porcaria, que eles se alimentem de comidas, digamos, nefastas. Isso aí não tem preço, é uma qualidade e outras qualidades. Estou dando só essa como exemplo, porque o mundo de hoje é muito fácil você comprar comidas, fast foods e por aí vai. Bem, é isso. Quero finalizar esse vídeo com esses 3 agradecimentos, essas 3 homenagens, essas 3 mulheres, 3 mães que foram e são muito importantes na minha vida. Bem, agradeço a todos que assistiram ao vídeo até aqui, agradeço mesmo de coração. Peço àqueles que ainda não são inscritos que se inscrevam no canal, ativem o sinal das notificações e compartilhem esse vídeo e colegas e amigos. E é isso. Fiquem todos com Deus. Feliz Dia das Mães a todas as verdadeiras mães, aquelas que são verdadeiras mães. Feliz Nossa Senhora, cheia de graça, pois ela é mãe do Salvador, mãe de nosso Senhor Jesus Cristo. É isso e até a próxima.